Saudações a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius. Sou aluno de Engenharia Elétrica da Universidade de São Francisco de Campinas e hoje vou estar apresentando para vocês um multiplexador de 4 canais de entrada e depois vou estar simulando ele no Proteus. Aqui eu tenho uma rápida explicação, do que se trata um multiplexador e um demultiplexador, né? O multiplexador ele basicamente transmite informações de várias entradas por um único meio. Então, quando você tem informações de várias fontes e você só quer transferir por um meio, e o demux ele vai fazer a operação inversa, né? Ele vai pegar essas informações de um único meio e transmitir elas para diversas saídas. O conceito de multiplexador e demultiplexador é muito importante e amplamente utilizado na área de sistemas de telecomunicação. E esse assunto está inserido aqui no nosso estudo de circuitos lógicos, pois eles são formados, construídos basicamente por circuitos combinatórios de portas lógicas. Então eu tenho aqui um esquema representando a relação entre MUX e DEMUX, que são as abreviações. Então aqui eu tenho as minhas N entradas, ou também chamadas de canais, que vão passar pelo meu multiplexador e ele vai multiplexar essas informações e transmitir elas por um único meio. E opostamente eu tenho aqui o DEMUX, que ele vai receber essas informações transmitidas por um único meio e vai direcioná-las às devidas saídas. E a grande vantagem em utilizar esse sistema é que eu consigo transmitir um grande número de informações por um pequeno número de linhas ou canais de transmissão. E para isso, tanto o MUX quanto o DEMUX, eles utilizam um sistema de endereçamento que vai ser responsável por selecionar as entradas em determinados momentos e também para direcionar, as informações às devidas saídas. E no caso desse vídeo, nós vamos estar simulando um multiplexador de 4 canais, ou seja, ele tem 4 entradas e vai transmitir essas 4 entradas por uma única saída. E nós notamos aqui nessa representação que aqui, que ele chama de linha de controle, seria o sistema de endereçamento. Através dessas duas variáveis, eu controlo qual entrada eu vou ter na minha saída. E para determinar o circuito combinatório que irá fazer essa operação de multiplexação, eu vou ter aqui a minha tabela verdade e nela eu vou colocar as minhas duas variáveis de controle, as minhas linhas de controle, que eu chamei de A e B. Eu vou ter aqui as possibilidades nela, então eu tenho 4 possibilidades para as minhas 4 saídas. Por exemplo, nesse primeiro caso, quando eu tiver 0 e 0 nas minhas entradas de controle, a informação binária que será mostrada na minha saída S aqui será a informação contida na minha entrada 0, que é a minha primeira entrada aqui, e sucessivamente para os outros casos. Portanto, a partir dessa tabela nós temos aqui as equações booleanas que representam cada linha, e juntando todas elas em uma lógica de OR, nós vamos ter o nosso circuito combinatório completo, que é formado por 4 portas AND de 3 entradas que se juntam em uma porta OR de 4 entradas. Agora aqui no Proteus eu já deixei montado o nosso circuito multiplexador que a gente construiu a partir da tabela verdade. Então eu tenho aqui as minhas 4 entradas, ou os meus 4 canais, eu tenho as minhas variáveis de controle e as portas lógicas que vão fazer a lógica de multiplexação e por fim a nossa saída S. Então basicamente a função desse circuito aqui será transmitir as informações que forem as informações binárias que forem colocadas nos canais de entrada de acordo com o endereçamento que vai ser inserido aqui nas minhas variáveis de controle A e B. E como vimos naquela tabela verdade, quando, por exemplo, eu tenho 0, 0 nas minhas variáveis A e B, eu vou ter na saída transmitido a minha entrada E0. Quando eu tenho 0 e 1, eu vou transmitir a minha segunda entrada E1.
Quando eu tenho 1 e 0 vai ser E2, e quando eu tenho 1 e 1 vai aparecer na minha saída a entrada E3. Por fim, agora eu vou simular esse circuito aqui para podermos checar o seu funcionamento. Então, na teoria, né, quando eu tenho 0 e 0 em AB, ele vai mostrar na saída a minha primeira entrada. Então, se a gente mexer aqui, é para mexer na saída. Então, ele está mostrando realmente o que está em E0. E, por exemplo, se eu mudar as outras, ele não faz diferença, porque ele só está transmitindo essa informação. Porém, ao mudar aqui a configuração do meu endereçamento, por exemplo, mudando o B de 0 para 1, ele vai passar a mostrar, a transmitir, né, a transferir a minha informação binária que está na minha entrada E1. Então, a minha E0 não importa agora. E assim sucessivamente para os outros casos. Quando eu tenho 1 em A e 0 em B, ele vai mostrar o que está em E2 e o que está nas outras não vai importar. E quando eu tenho 1 em 1, ele mostra o que está em E3 e só transfere somente o que está aqui. O que está nas outras é indiferente. Enfim, esse era o objetivo do vídeo de hoje, a gente estar simulando um multiplexador de 4 canais. Agradeço a todos pela atenção e bons estudos.